Meus amores, como estão vocês? A Proclida está bem, graças a Deus. Espero que cada um de vocês também estejam bem, com saúde, juntamente com seus familiares. Orando, pedindo a Deus que essa pandemia passe logo, para a gente poder estar juntos novamente, não é verdade? Bom, elaborei um material sobre o Dia do Índio, em homenagem a esses grandes guerreiros. Todo dia é dia de índio? Sim, pois não adianta somente lembrar dos índios apenas um dia. Eles fazem parte de nossa história e têm muitos a nos ensinar. Mas, juntamente por serem importantes, foi reservada uma data no calendário anual para comemorar o Dia desses Guerreiros, que é 19 de abril, Dia do Índio. Antes de continuarmos a explicação em homenagem a eles, quero esclarecer um pouco o termo índio e indígena, sabe? Então, mesmo os dicionários têm algumas dificuldades em definir com precisão o que seria o termo índio. Quando muito dizem que como foram chamados os primeiros habitantes do Brasil. E isso, no entanto, não é uma definição, é um apelido. Apelido esse que se dá para quem parece ser diferente de nós. Por este caminho, veremos que não há conceitos relativos ao termo, apenas preconceito, né? Assim como eles chamavam os índios de selvagem, atrasado, preguiçoso, canibal, estova, bugres, são alguns desses apelidos. Por outro lado, o termo indígena significa original do lugar nativo. Pode-se notar, assim, que é muito mais interessante reportar-se a alguém que vem de um povo ancestral pelo termo indígena do que índio. Ok, turma? Agora vocês já sabem, voltando à explicação sobre o Dia do Índio. Quer saber por que esse dia? Bem, é que nessa data, no ano de 1940, foi realizado o Congresso Indígena da América Latina, no México, com o objetivo de divulgar a cultura indígena em toda a América e também para que os governos criassem normas em relação à qualidade de vida dos povos indígenas que ainda sofriam com a discriminação do homem branco, como até hoje sofrem, né, turma? Como ele diz aí, um homem branco tenta ainda destruir a natureza, tenta ainda roubar a terra dos nossos índios. Onde estão os índios brasileiros? Vocês sabem? Vou deixar vocês responderem. Brincadeira. Então, eles vivem em áreas espalhadas por todos os estados, mas a maior parte das terras e da população indígena está mesmo na Amazônia. Mas alguns dos nossos índios optaram a ter moradia igual a nossa, e isso mesmo, a querer estudar, a ter uma profissão e usar também essa maravilhosa ferramenta tecnologia
né? Quem quer ficar fora do WhatsApp, dos jogos eletrônicos, hein? Diz aí. Como vivem os índios? Quando observamos uma aldeia indígena na televisão ou em revistas, podemos perceber que o modo de vida dos índios é bem diferente do nosso, não é mesmo, turma? Pois realmente é, mas com aspectos interessantes que valem a pena conhecer. Os índios vivem de forma muito organizada e harmônica. Cada tribo tem um cacique, que é um chefe e um pajé, que é uma espécie de médico para eles. Os pajés conhecem tudo sobre males do corpo e do espírito, e também quais as plantas e ervas que podem ser utilizadas em cada caso. Foi como eu disse uma certa vez a vocês, que através deles, né, que conhecemos essa cultura dos chás. A aldeia onde vivem é chamada de taba, e nelas existem 2 tipos de casas. As simples, onde vivem apenas uma família, e são chamadas de ocas. E as casas coletivas, que são chamadas de malocas. As casas são construídas com uma mistura de barro, e sua estrutura é sustentada por pedaços de madeira. Para fazer os telhados, os índios utilizam palhas traçadas ou grandes folhas de árvores. Esta forma de construção é barata e segura para algumas regiões, sem muitas variações climáticas, porque isso é utilizado em alguns locais do Brasil, principalmente no Nordeste e na Amazônia. São as casas de pau a pique. Vocês deram esse assunto, né? Esse assunto sobre as casas, como elas são construídas ano passado. Lembram disso? Vamos falar um pouquinho sobre as armas que eles utilizavam antes e alguns ainda utilizam hoje, no século XXI. Os índios sempre foram valentes. Eles utilizavam vários tipos de armas, confeccionadas pelos homens da tribo, e que não têm apenas a finalidade de guerrear, mas também são utilizadas para a caça. As armas indígenas são bem diferentes das que conhecemos, pois não utilizam metais e sim materiais disponíveis na natureza, como madeira, ossos, principalmente pedras. Vamos conhecer algumas armas indígenas? Arco e flecha é a principal arma dos índios. Devido à sua cultura, as atividades de caça são constantes entre os homens que, desde a infância, treinam com os arcos e adquirem grandes habilidades. Borduna. Esta é uma arma importante para a guerra e é só usada nessas ocasiões, sendo muito diferente do arco e flecha, que tem utilização diária. A borduna é uma arma muito simples, um pau pesado e uma extremidade que causava danos pelos impactos diretos. Lança. A lança é uma arma menos utilizada e tem também a função específica na caça e pesca. Existem lanças de uso a pé ou a cavalo. Eles fazem 2 tipos de lanças, quando eles saem a pé ou quando eles saem a cavalo, gente. O tecido doméstico, existem algumas coisas que utilizamos em nosso cotidiano que nem damos mais muita importância, não é mesmo? Um colar, um pente ou mesmo uma vasilha para colocar o arroz. Quem se lembra desses utensílios com frequência e guarda como se fossem os únicos? Pois os índios confeccionam
todos esses objetos e dão muito valor a eles. Os índios acreditam que não são eles que produzem esses utensílios, mas uma força superior que comanda as mãos deles durante a confecção. Assim, eles dão muito valor a tudo o que fazem, principalmente o que é usado nos rituais. Veja quantos utensílios diferentes os índios produzem. Cerâmicas feitas pelas mulheres que usam barro adequado, muitas vezes misturam argila, grânulos, diversos cacos velhos bem triturados. São utilizados para buscar, guardar e servir a água, para preparar e servir bebidas fermentadas de milho e mandioca, para armazenar produtos e cozinhar os alimentos. Ferramentas como machados, feitos em pedras, servem para a derrubada do mato. Adornos, feitos com dentes, penas e unhas de animais ou com rodelas de casca de caramujos. Como é a língua indígena? Você acha que os índios falam outra língua? Em turma? Não é bem assim. Os povos que habitavam o litoral do Brasil usavam principalmente a língua tupi. E muitas palavras da língua portuguesa têm origem no tupi-guarani. Vocês sabiam disso? Vamos ver algumas. Então, quer conhecer algumas? Veja só: arara, capim, catapora, cipó, cuia, cumbuca, cupim, jabuti, jacaré, jiboia, jururu, mandioca, mingau, minhoca, paçoca, peteca, pindaíba, pipoca, preá, sará, tamanduá, tapera, taquara, toca, traira, xará. Nossa, quantos nomes, né, que tem uma origem. Então, assista o vídeo abaixo, Nossos Índios, Nossas Histórias. A Procris achou tão interessante que quis compartilhar com vocês. Bons estudos, beijos da Procris. Espero que cada um de vocês estejam entendendo os assuntos, certo? Estudando, anotando tudo que a Pro sempre ensinou em sala de aula a vocês, porque isso vai passar. E aí vamos estar juntinhos novamente, certo? Beijão!